Satoru Gojo nasceu na prestigiada família Gojo, diga-se de passagem, em 7 de dezembro de 1989, ele foi a primeira pessoa em cerca de 400 anos a nascer com tanto a técnica do infinito quanto os 6 olhos. Por isso, não à toa, após o seu nascimento, todo o equilíbrio de poder no mundo da feitiçaria mudou de imediato. Ele, inclusive, tinha uma recompensa de 100 milhões pela sua cabeça, mesmo ainda sendo só uma criança. Mas bom, boa sorte pra quem quer que fosse tentar matar esse garoto, porque por mais que não pareça, ele já é absurdamente poderoso, mais uma vez, mesmo sendo só uma criança. Pois é, como ele nasceu com a técnica do infinito, ele possui o poder do infinito, que permite ao Gojo trazer o conceito de infinito à realidade num sentido literal, permitindo a ele manipular e distorcer o espaço à vontade, o que basicamente cria um espaço infinito entre ele e qualquer ataque. Ou seja, se você tentar acertar ele, o seu ataque vai desacelerando e desacelerando cada vez mais até ele simplesmente parar. Em outras palavras, é literalmente impossível encostar um dedo nessa criança. Além disso, existem os 6 olhos, que concedem para ele uma percepção sensorial fora do comum e um controle sobre a energia amaldiçoada impressionante. Os seus sentidos são tão aguçados que ele consegue sentir a presença do Toji atrás dele mesmo ainda criança, e mesmo sabendo que o Toji não possui absolutamente nenhuma energia amaldiçoada. O próprio Toji chegou a dizer que aquela foi a primeira e a última vez que alguém conseguiu sentir ele. Pois é, o Gojo criança era tão assustador que fazia pessoas simplesmente pararem de cometer crimes, de tanto medo que tinham de que o Gojo eliminasse eles assim sem mais nem menos. Mesmo assim, ser tão absurdamente poderoso fez com que o Gojo crescesse se sentindo meio solitário e preso às expectativas do seu clã. E é justamente isso que vai nos levar à segunda fase do Gojo, a sua forma adolescente. Como ele se sentia preso e solitário dentro do clã Gojo, ele decidiu se matricular na Escola Técnica de Feitiçaria de Tóquio. É nesse ponto que a gente entende por que muita gente acha o Gojo meio intenso demais e até meio irritante. A sua personalidade mudou drasticamente de um garoto reservado e quieto para um cara brincalhão, confiante e meio folgado. Mas se o Gojo criança já era um monstro de tanto poder, então o Gojo adolescente consegue a proeza de ficar ainda pior. Porque ele não é só muito mais forte, como também tem total consciência disso. E não tem nada mais perigoso e irritante do que um cara muito poderoso que sabe bem que é muito poderoso. Pense num bichinho arrogante, era o Satoru Gojo adolescente. Ele se considerava o homem mais forte do mundo e é isso aí mesmo. Mas também, né, no lugar dele eu também não faria muito diferente não. Eu já ia estar me sentindo a própria padeira na fila do pão. Ele era absurdamente rápido, possuía poder bruto e energia amaldiçoada no mínimo de dar medo. E nesse ponto ele já conseguia usar técnicas como o azul, que atrai o espaço em direção a um único ponto, criando uma força de vácuo esmagadora e avassaladora. Ele também conseguia usar a versão máxima do azul, que era basicamente um buraco negro em miniatura, arrastando tudo em sua direção. Porém, mesmo sendo tão forte e conseguindo usar muito bem o azul, ele ainda não conseguia usar o vermelho. Tudo bem, ele até chegou a tentar usar o vermelho durante o confronto contra aquele usuário de maldições que usava um clone, mas não funcionou. E por quê? Porque embora ele soubesse usar a sua técnica inata, ele ainda não compreendia ela de verdade. E essa limitação, somada a essa sua pouca experiência e um tiquinho de ingenuidade, ficou escancarada durante a sua luta contra o Toji Fushiguro. Depois de escoltar a Riko Amanai com segurança até a escola técnica, todo mundo tinha baixado a guarda um pouco, porque, em teoria, a missão já estava praticamente concluída. E o Gojo já estava exausto de manter o infinito ativo o tempo inteiro durante essa missão. Então ele faz o quê? Acaba desativando ele. E foi justo nesse instante que o Toji surge do nada e perfura ele pelas costas. Ainda assim, graças à energia amaldiçoada do Gojo, o ferimento não foi fatal. E é aí que a luta de fato começa. Mas o Toji possuía muito mais experiência em combate e simplesmente superava ele em todos os aspectos naquele ponto. A luta então termina com o Toji cortando o Gojo e deixando o Gojo caído à beira da morte. E é aqui que a gente vai para a próxima forma do Gojo, o Diabo na Terra, vulgo Gojo desperto. Quando tudo parecia perdido, ele de repente cria vergonha na cara e compreende por completo a natureza da energia amaldiçoada. Foi então que ele finalmente aprendeu a técnica de energia amaldiçoada reversa para se curar e salvar a própria vida. Nesse estágio aqui, o Gojo passa a um patamar completamente diferente. E logo depois de despertar, ele volta na hora para enfrentar o Toji mais uma vez. A gente percebe então, dado pela cara de lombrado dele e o sorriso de orelha a orelha, que o Gojo agora compreende tudo com uma clareza impressionante. Agora, bem mais rápido e
perspicaz, ele desvia com facilidade de todos os golpes do Toji. Lembra que ele não conseguia usar o vermelho? Pois bem, agora ele consegue. Ele aprendeu como transformar a energia amaldiçoada em energia positiva. Ele não só aprendeu a se curar, mas ele também aprendeu a canalizar essa energia positiva por meio da técnica do infinito, o que permitiu a ele despertar o vermelho. A reversão da técnica amaldiçoada do vermelho é uma explosão repulsiva de poder imenso que lança tudo que atinge ele pra longe. Igual como a gente viu quando ele usou ela pela primeira vez pra afastar o Toji com um simples gesto de mão. Mas o mais incrível é que o Gojo também despertou a técnica secreta do infinito, o famoso vazio roxo. Esse ataque combina o azul e o vermelho pra gerar uma massa imaginária que o Gojo lança contra os seus oponentes, apagando literalmente tudo que encontra em seu caminho. Pois é, a gente tá falando de uma coisa que é capaz de dizimar florestas inteiras ou simplesmente perfurar o inimigo. Mas além de domar técnicas tão poderosas e se tornar muito mais forte, o Gojo também se tornou ainda mais confiante, como se ele já não fosse o suficiente. Agora não existe nada que tire da cabeça desse homem a ideia de que ele é o mais forte de todos, chegando até a lançar a famosa frase do "é Deus no céu e eu na terra, e entre o céu e a terra eu sou o mais". Eu sei que não foi bem assim que ele falou, mas é assim que eu me lembro, então pouco importa. Mas como tudo que tá bom sempre pode melhorar, vamos para a próxima fase do Gojo, a sua forma adulta. Esse é o Gojo que a gente vê atuando como professor na Escola Técnica de Feitiçaria de Tóquio. E mais uma vez, seguindo sem surpreender ninguém, ele se mostra ainda mais poderoso. A única coisa que me surpreende nessa história toda é ver que tem gente que tá vendo até aqui e ainda não se inscreveu, não deixou like e nem considerou a possibilidade de virar membro. Que isso, gente? Eu achei que a gente tinha um contrato. Mas beleza, os de verdade já nem existe mais nisso aqui. Ah, a propósito, a gente tá procurando por algum cara que tenha um microfone bom ou que pelo menos dá pro gasto e que tenha uma voz grossa e imponente, tipo aquelas de audiobook, pra fazer a narração de um canal de histórias. Então, se você estiver interessado e se enquadrar nesse perfil, é só entrar em contato através do e-mail da descrição com o áudio seu. Agora, voltando ao assunto. Nesse ponto, o Gojo já domina por completo a técnica do infinito, o azul, o vermelho, o roxo, verde, amarelo, laranja, sei lá, o arco-íris inteiro se ele quiser, com total naturalidade. Além disso, ele tá mais rápido, mais forte, com experiência em batalha bem maior, como podemos notar quando ele faz questão de se exibir para as maldições de grau especial, chegando a dispensar o uso da técnica do infinito e lutar só com energia amaldiçoada bruta e combate corpo a corpo para destruir essas mesmas maldições é uma pintura da morte em um confronto 3 contra 1. E caso precisem de uma confirmação com relação ao combate corpo a corpo e porte marcial do Gojo, é só perguntar pro Miguel. Porém, o que torna o Gojo atual ainda mais poderoso em comparação às fases anteriores é o fato de que agora ele consegue usar a expansão de domínio. A expansão de domínio é considerada o auge da feitiçaria Jujutsu, acessível apenas aos feiticeiros mais poderosos e tecnicamente talentosos. E, naturalmente, a expansão de domínio do Gojo, o vazio infinito, é uma das mais formidáveis que existem nesse mundo. Ativando ela, ele aprisiona o oponente em um espaço tomado por uma quantidade infinita de informações. A mente do alvo é subitamente inundada por um conhecimento ilimitado, sobrecarregando ela de tal forma que a pessoa se torna incapaz de se mover e muito menos de raciocinar. A primeira vez que a gente presencia a expansão de domínio do Gojo em ação foi durante o confronto contra o jogo. Nesse instante em que ele ativa o seu domínio, o jogo fica completamente paralisado, sem conseguir se mover ou pensar, enquanto o Gojo simplesmente caminha até ele e o elimina com tranquilidade, tirando o jogo de vez do jogo. Entenderam? Jogo do jogo? Não? Ok, deixa abaixo. Mas o mais impressionante é que o Gojo é tão hábil que ele consegue ativar e desativar sua expansão de domínio em meros 0,2 segundos. Lembram do incidente de Shibuya? Quando as pessoas transfiguradas pelo Mahito espalhavam caos e passaram a atacar os civis? O Gojo ativou o vazio infinito, mas só por 0,2 segundos. Tempo suficiente para sobrecarregar a mente de todos e imobilizar tanto maldições quanto civis, mas sem causar danos permanentes às pessoas comuns. Em seguida, ele partiu para um verdadeiro massacre e eliminou todas as pessoas transfiguradas em combate corpo a corpo em questão de segundos. Herói do dia! Salvou todo mundo! Enfim, esse é o nível de habilidade e poder que ele tem agora. Falando no incidente de Shibuya, chegamos à próxima fase do Gojo, a sua forma selada. Pois é, depois de ser enganado pelo Kenjaku e inundado por lembranças do seu falecido melhor amigo,
o Gojo foi selado dentro do reino da prisão. E uma vez aprisionado ali, dá pra dizer que meio que tudo tá perdido. Dentro daquela espécie de cubo com olhos, existe uma dimensão particular, onde o tempo simplesmente não corre. E quem tá selado permanece imerso, num espaço sombrio e inquietante, rodeado de esqueletos e envolto numa atmosfera sinistra. Ai meu Deus, seria esse o fim de Satoru Gojo? Óbvio que não. Selado em 31 de outubro, ele foi finalmente libertado em 19 de novembro. Ou seja, após 19 dias, Satoru Gojo retorna tal qual Jesus. E isso nos leva à sua próxima forma. O Gojo libertado e em pleno poder. Ao sair do reino prisional, ele retorna em estado impecável. E já de cara se encontra frente a frente com ninguém mais, ninguém menos que o rei das maldições, Ryomen Sukuna. Os dois então têm uma reunião de negócios e combinam ali na agenda deles de ter o seu duelo no dia 24 de dezembro. E quando esse dia chega, o Gojo não perde tempo. Vocês já sabem o quão absurdo é o poder do roxo do Gojo. Pois bem, com o auxílio de Atsuya, que ergue uma barreira, e de Utahime, que o fortalece por meio de um ritual, o Gojo logo de cara já lança logo um roxo a 200 ali de potência, que é pra não perder tempo, e dá início à luta. Logo depois ele se teletransporta pra perto e aí sim, meu amigo, começa a porradaria franca. Mas logo os dois entram em um choque de expansão de domínio e é eis que surge um problema. O domínio do Sukuna tem uma barreira aberta, o que permite a ele atacar o domínio do Gojo por fora e romper ele. Dessa forma, o Gojo começa a ser cortado pela técnica do Sukuna, enquanto ele continua usando incessantemente a técnica de energia amaldiçoada reversa para se manter curado. Ainda assim, o Gojo não recua. Ele usa o domínio simples da emoção da pétala decadente, altera as condições da sua barreira, reabre o seu domínio repetidamente e praticamente opera a si mesmo com a técnica de energia amaldiçoada reversa para manter a sua técnica em funcionamento. Loucura, rapaz. Enfim, em seguida ele acerta o Sukuna com o vazio infinito por um breve instante. E então ele avança e esmaga o coração do Sukuna. Mas isso não foi o suficiente para deter ele. O rei das maldições invoca Mahoraga e Agito, transformando a luta num 3 contra 1. E mesmo assim, o Gojo continua firme e forte, acertando golpe atrás de golpe e eliminando o Agito com o azul em potência máxima. Depois ele combina o azul com o vermelho à distância e lança um roxo em escala máxima que destrói toda a área e apaga o Mahoraga da existência. E é aqui, meus amigos, que chegamos à última forma do Gojo, que é a que ele fica dividido ao meio. Pois é, durante o confronto brutal que se seguiu contra o Sukuna, quando tudo parecia indicar que o Gojo estava ganhando, o Sukuna lança um corte que abre o próprio espaço. Um golpe que nem mesmo o infinito conseguiu proteger. E com isso, o Gojo é cortado ao meio e acaba derrotado.